das pessoas também, né? Bom, vamos começar? Luísa, a Hannah está com alguma dificuldade para entrar. Nós Oi, vamos Marcos, a começar. gente está resolvendo aqui mais uns 3 minutinhos, tá? Para a 3? Hannah. Ok. É, Então, aproximadamente. Acho tá que é bom. melhor esperar, né, Marcos? Vamos esperar um pouquinho mais. Porque senão entra sem ela. E você está com o Zoom, não é? O Zoom é tão fácil entrar. Nós estamos usando um outro aplicativo chamado Zorro. É um Ah. aplicativo similar ao Zoom. Olha, Marcos, eu já usei todos que você pensar. Inclusive a Cisco foi super legal, mas não tem nada igual esse Zoom. As pessoas entram num minuto, ele não dá problema. É impressionante, Marcos. Tudo que você pensar, eu estou com uma equipe técnica testando, né? Uhum. Agora, essa semana, eu vou montar um estúdio aqui em Franca, tipo que a Oprah montou, porque eu estou fazendo muita coisa interna, externa. Mas é impressionante esse Zoom, é impressionante. Agora, esse merchandising ao vivo, Luísa, vale um Ah, monte do Zoom. mas eu gosto muito da Cisco também, mas é impressionante. Acho que evoluiu muito, né? Rapidamente, e acho que todos nós incorporamos isso como parte da nossa nova vida, né? Poder Mas estar em eu contato. tenho a impressão que a hora que a gente voltar não pode ficar só nisso, né? Porque a sensação que eu equilibrar. tenho, e eu estou super preocupada com isso, que a produtividade está sendo tão boa, principalmente com as empresas, né? Que eles esqueceram que o querosene que está no avião veio da cultura, que é o físico, né? A cultura não se faz via aqui. Então, assim, eu estou muito preocupada porque a produtividade é boa demais. Lógico que os escritórios não vão ser do tamanho, mas equilibrar, eu estou trabalhando muito com o Silvio Meira isso, como é que a gente equilibra essas duas coisas? Porque ele é muito tecnológico, eu falo assim, o digital funciona sem a cultura e o humano? Não. Então, como é que nós vamos fazer isso agora? Toma cuidado com o que você está falando aí, porque ele é a referência, ele está no Você nosso sabe, conselho há muito tempo. Luísa, no nosso caso, logo um mês da quarentena, nós fizemos uma pesquisa com os funcionários e eles estavam gostando muito do home office. E nós, então, tomamos a decisão de tornar o home office, como muitas empresas, né, prática da nova forma de trabalhar. Nós reduzimos, nós tínhamos 2 lajes aqui na Paulista, uma para Prime e uma para Gouveia. Nós concentramos tudo numa laje só e com a implantação do home office e, lógico, todo o protocolo de retorno agora, com espaçamento, essas coisas todas. Então, nós estamos, esta semana, o escritório está liberado para quem precisa e nós voltamos, de fato, a partir da semana que vem, mas com um número reduzido de pessoas trabalhando. Então, tá todo mundo, eu estou pedindo para o Frederico, por favor, esperar um pouco. Está todo mundo, não, que vai diminuir, mas a gente precisa tomar muito cuidado com as medidas, porque o home office funciona para mim porque está todo mundo no começo e está todo mundo pressionado, né, Marcos? Tem que produzir, tem que produzir. A hora que as coisas sentarem, começa, porque é muito cansativo também você não ter o contato. Esse equilíbrio que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer atitude que a gente toma agora. Porque eu acho difícil, porque eu tenho conversado com o pessoal, eles começam a cansar também, só que como ainda tem que produzir muito, muito, porque a situação é muito difícil, a produtividade, a gente tem a impressão que a hora que relaxar a produtividade não vai ser tanto assim. Então, assim, é uma atitude que a gente tem que pensar muito. A sensação que eu tenho é que está com o avião no ar, com muito combustível para quem tem cultura, mais ou menos para quem está mais ou menos, só que isso vai acabar. E se você não souber aterrissar antes, você pode estourar uma empresa sem perceber, e não é agora, é daqui 1 ano, 8 meses. Então, assim, esse equilíbrio que eu estou muito preocupada. Eu até fiz uma live com a XP, com o Guilherme, eu comecei a colocar isso, eu gosto muito dele, acho que ele trabalha muito cultura. Vou voltar só em dezembro. Falei, tá bom, Guilherme, mas você tem que abastecer essa cultura. Vai ser diferente, as reuniões de conselho vai ser diferente, mas achar esse meio termo aí é que eu estou achando que é uma equação muito séria e como produziu, muitas pessoas vão tomando medidas já. Não, o home office gostaram muito. Home office também para pessoas mais simples é difícil. Para a gente que chega novo na empresa, como é que vai ter cultura, né?
Então, eu acho que tem que pensar bastante, não é tão simples essa solução assim. Mas Assim, eu acho que esse novo cenário, né, vai ter uma composição entre o uso mais intenso de tecnologia para ser, né, mais produtivo, reduzir as distâncias, e, de outro lado, no nosso caso, ah, vocês já faziam isso bastante, né, com as suas lives, com os funcionários, tudo mais. Nós também incorporamos isso, muitas empresas incorporaram isso. Eu acho que, de forma geral, a liderança se aproximou demais dos funcionários nesse momento, graças à tecnologia, né? ninguém nega que a tecnologia é inovação e atendimento vai ser diferença. A inovação não tem jeito de você fazer sem tecnologia e sem o digital. O que eu estou preocupada é que é tão bom que as pessoas estão tomando medidas sem entender que o querosene vai acabar e eles têm que abastecer antes que acabe. Então, assim, nem não é com o Magazine, que o Magazine, assim, eles fizeram tão bem feito e agora o retorno, eu só falo assim, espera um pouco, não vamos tomar medida nenhuma, não, antes porque as nossas lojas que estão abertas estão vendendo sem agressividade, com o crescimento que era esperado. Agora, você não sabe daqui 2 meses como que vai ser. Ninguém sabe nada, sabe? O As fato é, previsões, ninguém sabe nada. Então, nós assim, tivemos que aprender a administrar com absoluta e total falta de informação. não, e com desconhecido, né, Marco? É, Quer dizer, o mais difícil é você aprender a viver com desconhecido e ficar dando conhecimento para coisa que você não sabe. A pessoa começa a falar, vai se acontecer isso, fala, nossa, escreve um livro, se acontecer mesmo, você vai ficar milionário. Ninguém está surpreso. O que eu quero dizer, você abre uma loja, como nós já abrimos 600 lojas, com muito cuidado, nós não estamos fazendo campanha agressiva, você sabe o tanto que a gente gosta de só amanhã, de fila, mas não estamos fazendo, é proibido. Frederica é super preocupada com a saúde, nossa, ele lê tudo, ele não abre a loja se a equipe de tecnologia dele falar que a cidade não está preparada, mesmo que o prefeito fala para abrir. E, no entanto, a gente está vendendo tanto quanto vendia antes, está crescimento. A gente não entende o que eu quero dizer. Pode ser um mês, pode ser 2, pode ser euforia. O que eu quero falar assim, que é muito desconhecido. Acho que ela não está conseguindo entrar. Entrou, acho. Entrou, Marcos. tudo sob controle, Hanna? Meu Deus, tudo sob controle agora. Eu tive que entrar pelo celular. Desculpem o atraso já. Não, bem-vinda, Desde mas está ótimo. 7h30 aqui tentando conectar. É assim mesmo, Rian. Quando a gente chega mais cedo, aí que acontece. Quando a gente prepara mais, o que acontece? Acho que é isso mesmo. Bom, então eu vou começar formalmente o programa. Em primeiro lugar, antes de mais nada, agradecendo muito a Luísa e Hanna, essa série de lives que nós temos feito, sempre às 8 horas da manhã, que é horário de abrir loja, e nós trazemos nessa série líderes que inspiram líderes, numa antecipação daquilo que nós fazemos no Latam Retail Show, que usualmente acontece no mês de setembro. Eu queria fazer no programa de hoje um especial agradecimento PicPay e ACI, que estão nos apoiando neste encontro de hoje. Da forma que vocês já sabem como funcionamos, Luísa e Hanna, elas próprias irão se apresentar em seguida, mas lembrando a todos vocês que estão nos acompanhando, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, especialmente pelo Zoom, que vocês podem fazer suas perguntas naquele QA que está aí embaixo da tela de vocês, e aquela alternativa de levantar a mão, ela está desabilitada. E nós vamos ficar monitorando as perguntas. O programa de hoje é um programa que está essencialmente voltado à mulher. Me permitiram fazer a moderação só porque eu sou fundador da empresa. Caso contrário, me tiravam também. Porque, além das nossas convidadas, Luísa e Hanna, nós temos nos apoiando a Cristina Souza, que é responsável pela GS Libra, que é o braço do grupo focado em food service, a Josi, diretora da área de operações na empresa de eventos, a Maris, que nos apoia também na organização, e a Cristiane Locke,
que também está sempre junto conosco. Ou seja, eu tenho o privilégio de estar cercado por mulheres muito interessantes, inteligentes e atuantes. Então, nós vamos começar. E eu vou pedir que a Hannah comece se apresentando, falando um pouco sobre si mesma e sobre a sua empresa Audiolar, o Grupo Audiolar. A Hannah esteve conosco em algumas viagens internacionais e nós aprendemos a admirá-la pela tenacidade, pela vontade, pela dedicação que ela tem aos seus negócios. E vocês vão, ao longo do dia, da nossa live de hoje, perceber o quanto uma jovem liderança pode promover a transformação de um negócio. Hannah, por favor, se apresente. Bom dia a todos. Primeiramente, desculpa, né, mais uma vez pelo atraso, eu estive tentando conectar. Meu nome é Hannah e eu estou na região central do estado do Maranhão, cidade chamada Presidente Dutra, uma cidade de 47 mil habitantes. Hoje eu atuo como diretora do Grupo Audiolar, eu sou a segunda geração, sucedi meu pai no ano de 2012. O grupo hoje tem 33 lojas no segmento de móveis e eletros, a gente também atua no segmento de material de construção e têmpera de vidros. E aprendendo todos os dias, né? Tenho 27 anos, então estou só no início. Quando o Marcos me convidou, eu fiquei, nossa, com a Luísa Helena, a pessoa que eu tanto admiro, e está aqui essa oportunidade de aprender. Então, só tenho a agradecer e no que eu puder contribuir, vai ser o maior prazer. Obrigado, Hannah. Luísa, todo mundo sabe que você dispensa apresentações, tá certo? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é a liderança feminina no Brasil mais marcante, mais atuante, mais dedicada e sempre envolvida com as causas que envolvem o Brasil. Isso talvez a transforma numa mulher única, porque para você, e você deixa isso sempre claro, o Brasil está sempre na prioridade das suas preocupações. Então, brevemente, Luísa, um pouquinho do que você tem feito hoje e da sua atuação nas suas diversas frentes. Marcos, obrigada, Hannah. E quando você começa a falar, eu falo, nossa, olha eu lá, menina, pegando a empresa também. Super legal, é muito bom isso. Vamos aí nos trocar bastante. As mulheres que estão conduzindo aí, Cris, Mary, prazer, que bom, né, Marcos? Prazer, a gente está sempre junto. Bom, eu sou uma pessoa movida a propósito, né? Eu acho que a vida toda, desde menina, minha mãe ainda falava, para de brigar lá no colégio. Eu sou muito movida a propósito e eu sou muito apaixonada pelo Brasil, todo mundo sabe disso. O Magazine Luiza, 22 anos, toda segunda-feira nas suas unidades, tem informações, tem tudo, e canto o hino nacional. Assim, meus filhos conheceram o Brasil antes de conhecer fora do Brasil, e eu sempre sou muito ligada nisso. E quando começou a epidemia, quando eu tinha chegado da Alemanha, uma viagem que eu fui lançar Mulheres do Brasil, e fui em 2 feiras, eu vi que a China não estava lá, eu vi que tinha algumas pessoas de máscara, mas assim, isso em fevereiro, minha gente. E eu não percebi nada que nós íamos fechar 1.100 lojas. Quando eu voltei em março, o Frederico começou a ver minha agenda com a Roberta e falava, minha mãe não pode dar palestra para 1.000 pessoas. E ele nunca foi de interferir na minha agenda, super preocupado, mas também eu acho que ele nunca achou que daí uns 15 dias ia fechar as 1.100 lojas, mas ele já tinha, inclusive, dado respirador para a Franca, que ele mesmo disse que em fevereiro ele estava já bem estudando a doença. Eu vim para Franca no dia 12, 13, para lançar o livro do Hélio Rubens, que foi o técnico de basquete do Brasil, que é meu amigo daqui. Não voltei mais, minha gente. Então, assim, fiquei 2 dias muito assustada. E aí, mais uma vez, eu procurei entender qual que era o meu propósito. O Fabrício, meu sobrinho, falou, tia, cadê você? Você está sumida, você tem que ajudar o IDV junto com os políticos para lançar esse plano, senão vai ter muita quebra. Levei um susto e realmente eu entendi que a empresa estava super legal. Eu estou muito feliz, Ana, e como o seu pai deve ficar com você, mas mais feliz ainda porque, assim, competente e eles são muito dedicados, eu sabia disso, mas eu testo muito, eu tinha muito medo. Marcelo Silva, nosso
foi CEO, eu não passei para o Frederico, mas da Ibope, né? Mãe passa para filho, ainda mais mãe, né? Porque não tem, acho que não tem uma mãe no mundo que faz de uma empresa desse tamanho que passa para filho, né? Eu acho muito difícil, eu não conheço ninguém ainda nesse tamanho de empresa, mãe, mulher. Então, assim, mas eu passei para o Marcelo, que é um companheirão até hoje, é presidente do IDV, e eu sempre falava para ele, Marcelo, a coisa, eu sou muito, eu não posso, até vou me emocionar, fui muito amiga e sou amiga do Gilberto de Manstein. Eu tenho muita dificuldade de me explicar, porque assim, do insight eu tenho uma intuição muito forte, juntando com experiência, eu vou para a prática e depois que eu fico explicando o que eu estou fazendo, e o Gilberto de Manstein me explica muito. Agora o povo está me perguntando muito de dinheiro, eu sinto uma falta dele, para mim dinheiro é uma coisa tão normal e eu não sei explicar para os outros. O Nizam me apertou tanto negócio de dinheiro, e assim, eu sinto e vou para a prática. E aí, realmente, eu comecei a entender os países, quando tem essa calamidade, tipo guerra, se a União não coloca dinheiro, independente do fiscal, independente do IPI, independente de tudo que vai acontecer, se tem dinheiro ou não, se ele não tira de fundo, é muito pior o que vai acontecer. Aí, junto com o IDV, e muito ligada às pessoas que me conhecem, eu fui tentando fazer as medidas que, ajudando, o Marcelo montou uma equipe, eu falava, e aí, como é que vai sair? Ligava para esse secretário, ligava para o Rodrigo Maia, porque não podia demorar, as empresas vão quebrar, principalmente, eu sempre fui muito ligada à pequena, média, era a minha missão de vida. Eu comecei com o Sebrae em 84, comecei a dar palestra por causa do Sebrae, e aí, eu confesso para vocês que saiu muito rápida, e não saiu ruim, tanto é que eu sou, hoje, o Marcos falou que ele é garoto de coisa, e eu sou a garota propaganda do governo, porque as medidas saíram rápidas, saiu boa, e aí com a minha equipe eu coloquei o Depara, essa aqui só está faltando a última, eu vou mandar, acho que eu já mandei para o Marcos, eu estou distribuindo para tudo quanto é lugar, está no meu LinkedIn, está no meu Instagram, e são medidas que as pessoas estão tão assustadas que eu falava, pode dar férias, Luiz, eu não tenho férias vencidas, controla isso. Então, assim, eu fiz esse trabalho de corpo a corpo. Gente, eu atendi mais de 110 lives nesses dias, lives e reuniões e tudo. Tenho uma memória anotando, e eu não deixo de falar em nenhuma, até para os professores. Gente, por favor, as medidas foram boas, vamos divulgar as medidas, porque a comunicação é uma coisa muito difícil. Então, eu estou fazendo esse papel, estou também tentando entender o que está acontecendo, e eu fiz um pacto, que eu não vou ficar falando muito de futuro, e nesse momento eu tenho uma técnica muito boa, eu esqueço tudo que eu sei. Eu estou com a Roberta aqui, porque é ligação toda hora, ela já tinha vindo ficar com a mãe dela, que também, tá? É ligação toda hora, é o WhatsApp, ela falou que tem 140 pedidos, então, assim, eu sento aqui cedo, mas, assim, eu estou aprendendo muito também. E eu aprendo que realidades diferentes, Hannah, exige atitude diferente. Então, você tem que trabalhar muito. Até para fazer a agenda, eu falo para a Roberta assim, vamos aprender a fazer essa agenda. Não posso falar, Marcos, você não quer fazer, a Luiz Helena só pode, horário é 1 hora. Se ele está acostumado a fazer todo dia às 8. Então, assim, até isso você vai aprendendo. Esse negócio de tecnologia, eu sou super curiosa, então todo mundo fala, qual que era mesmo no começo? Qual que é o canal que você está usando, que jeito que você está usando? E aí eu tenho uma equipe técnica lá, que também, assim, a Silvia e o pessoal que está ajudando, e eu fico aprendendo todo dia, assim, eu acho que os outros me acham muito inteligente, mas eu não sou, gente. Eu não sou burra, lógico, mas eu não sou tão inteligente como me julga. Eu tenho uma capacidade de aprender impressionante com todo mundo, e eu somos que isso. É impressionante como eu adoro, pergunto para um, para outro, vou pegando, sei perguntar. Então é isso, eu acho que nesse momento eu estou usando esse papel, e está sendo muito legal. E, normalmente, quando eu assumo um papel assim, eu sei que as redes sociais vão falar, ela é PT, ela é Dilma, ela não sei o quê, ela não sei o quê, eu nunca me filiei a nada, mas, dessa vez, o pessoal não está falando nada. O pessoal meu até que faz o controle lá, fala, nossa, o povo está bonzinho, porque 0,01% fala, e eu também nunca gosto de ser perfeita, eu não ligo para isso, mas, assim, é lógico, eu não gosto que xinga, e eu abro meu Instagram para o povo reclamar, porque eu morro de medo de crescer e perder aquilo lá, então eu tenho uma linha com o cliente e tenho uma linha com o pessoal de baixo. E eles estão metendo assim, porque o Magazine Luiza se preparou muito, ele comprou empresa de logística para entregar em 2 horas, mas nós pegamos, depois a gente vai falar, mais de 30 mil novos sellers.
que ainda não está acostumado a trabalhar com cliente, prometer, entregar. E o povo fala, comprei de Magalu, e tem razão. Eu já dei palestra para esses sellers, eles estão com Sebrae, o pessoal está trabalhando, e a gente está trabalhando, mas eles não entregam o povo no meu Instagram, assim, ó, tem um grupo só para isso, e os outros falam, Luísa, tira. Eu falo, não vou tirar, primeiro eu recupero o cliente, segundo, eu tenho uma pesquisa de graça, né? Porque como eu fui da operação, Hanna, o quarto assunto que começa, eu ligo para a logística. Eu não entro hoje na companhia, a não ser quando envolve cliente. E o Frederico fala, não deixa vácuo que a minha mãe entra. Então é isso. Luísa, agora deixa eu fazer um comentário. Eu tenho o privilégio de conhecê-la há muito tempo, mas tem uma característica sua que talvez quem está mais próximo de você percebe, sabe, valoriza, mas quem está te vendo à distância não tem essa percepção, que é a questão da humildade, que te faz uma pessoa que aprende absolutamente sempre. Eu me lembro muito bem, sempre, nas nossas viagens, né, principalmente lá na NRF e tudo mais, você era a primeira que chegava no ônibus para fazer as visitas e você, o tempo todo, anotava tudo, e eu me lembro da fórmula que você, né, mostrou para um montão de gente, que depois da viagem você escolhia 5 temas principais sobre os quais você ia se debruçar para implementar. Não podia ser o conhecimento pelo conhecimento, mas é o conhecimento para precipitar ações. Então, Hanna, quais foram, né, as suas, se é possível dizer, 5 prioridades no momento que você se defrontou, jovem como é, com o desafio de tocar uma empresa numa turbulência tão grande quanto nós estamos enfrentando agora? Bom, Marcos, a turbulência não é de agora, né? Como eu assumi em 2012, já teve aí o que falaram de crise em 2015, início de crise, e agora mais essa. Só que eu gosto porque é o momento que a gente mais aprende, né? Nos momentos de dificuldade que a gente aprende. Hoje eu estava ouvindo um podcast e aí ele estava falando justamente sobre isso. Às vezes a gente tende a ficar falando coisas boas de quando a gente está vivendo no mar calmo, mas a gente esquece de perceber as coisas boas durante esses períodos de aflição. E se você se esforça, se você vai para a luta e vai para frente, tem aquela disciplina e aquela garra, eu acredito que você tem tudo para crescer. Como, graças a Deus, o Grupo Aldiolá tem crescido ao longo desse período de dificuldade. Então, o mês passado, mês de maio, foi o melhor mês da história do grupo, graças a Deus, maior faturamento, então foi excelente. Sobre as viagens que a gente tem feito, muito aprendi, porque às vezes a gente, por estar aqui, cidade pequena, o mundo é globalizado, mas às vezes a gente se prende muito às coisas daqui. Apesar de sempre estar indo em São Paulo e buscando novas ideias, mas essa visita à China, ver o quão à frente o país estava da gente nessa parte do online, o digital, que a Luísa já faz tão bem no Magazine Luiza, e que a gente tem muito a espelhar e a crescer. Então, foi uma das coisas que eu vi que eu tinha que trazer urgentemente para dentro da empresa. O meu microfone está ligado? Está ligado, perfeito. Tinha que trazer urgentemente para dentro da empresa. Só que quando a gente começou a introduzir, vamos pesquisar a plataforma, vamos ver, e tudo começou a demorar, e passou-se um ano e estava tudo em projetos, e nada tinha sido feito. Até que veio toda essa dificuldade, e com uma semana a gente estava com o aplicativo rodando nas mãos de todos os vendedores. Então, assim, em meio a tudo isso, muitas coisas boas vêm. Na de Nova York, nessa última NRF que eu fui, eu tive o prazer de assistir uma palestra de um dos diretores da Amazon, e ele falou, olha, o varejo, uma coisa que a Luísa também falou na NRF do ano passado, o varejo, as pessoas tendem a dizer que o varejo vai morrer, o varejo tende ao fracasso, mas ele falou que o varejo medíocre tende a morrer. O varejo ele não tende a morrer, apenas o medíocre. E é o que ele disse, as lojas, elas estão, às vezes as empresas estão nessa de abrir loja, mas de ser só mais uma loja. E a loja, nos dias de hoje, ela precisa ter aquela modalidade disruptiva, onde o cliente encontra tudo, principalmente um olhar no olho, um bom atendimento, ele vai e encontra a solução completa. Então, eu comecei a trazer isso para dentro das nossas lojas.
O cliente vai lá no Audiolá, ele não vai encontrar só móveis e elétricos, ele vai encontrar móveis e elétricos, vai encontrar material de construção, ele vai encontrar caça e pesca. Enfim, eu até brinco e diz, pense em algo, aqui na Audiolá tem, entendeu? Então, como são cidades pequenas onde a gente está, são cidades com no máximo 50 mil habitantes, eu fiz uma reunião no início do ano com os gerentes e falei, eu quero que as nossas lojas, até trazendo isso da NRF, seja um lugar onde as pessoas se sintam bem, que elas vão lá para passear, que vão lá para se divertir, para tomar um café e finalmente comprar, se esse for o caso, entendeu? Mas que eles se sintam bem onde está na loja. Então, essas coisas eu tenho trazido muito dessas viagens, que é a parte do digital, o omnichannel, né, que é a interligação. Não adianta você ter tudo no online e quando chega na loja física não ter. Então, isso a gente tem implementado bem. Muito bom. Grato, Hanna. A Hanna estava comentando sobre digitalização, a Luísa também comentou um pouco. Ainda hoje tem no Estado de São Paulo um artigo muito interessante do Frederico Trajano, comentando exatamente como a digitalização poderia ser o caminho para o Brasil superar não só os problemas da Covid, mas também dar um salto em termos da sua prática, da sua consistência, da redução da desigualdade, da melhoria da eficiência. Foi isso que aconteceu dentro do Magazine, Luísa, nesses últimos anos, com o processo de digitalização do Magazine? Olha, Marcos, ano passado, eu aprendi a lidar com rede social, né? Porque uma vez eu perdi do meu netinho, falei para o outro, perdi 30 mil, aí vovó treina, antena, aí eu desenvolvi o Instagram, e o ano passado eu fiz 10 sessões com as pequenas empresas que já mexia com o dígito, com as cabeleireiras que já mexia, toda segunda-feira levava a vendedora nossa que já mexia com o dígito, para falar que o digital é uma cultura. O digital não é só uma plataforma, não é um aplicativo, ele é uma cultura. E a cultura, o que é essa cultura? De dar facilidade para todos, de levar acesso a todos, nisso aqui que a gente conhece tanto, né? Então, assim, eu tentava muito mostrar. É uma cultura da desburocratização, é uma cultura de fazer rápido, é uma cultura de aceitar que a gente erra e faz. E essa cultura, a gente de sempre estar inovando, mesmo que não dê certo, se acompanha, a gente tem uma cultura de investir nas pessoas, de apoderar as pessoas. A gente criou uma loja eletrônica em 91, quer dizer, o Magazine Luiza traz para a sociedade a loja do ano 2000, uma loja sem produto, que o povo do mundo não acreditava. Então, é o que o Frederico fala, nós já tínhamos uma cultura muito digital. A empresa precisa entender que ela colocar o digital, ela tem que ter uma cultura, tirar paredes internas, porque o digital é isso, minha gente. Então, quando a gente vê uma empresa tipo a Amazon, Alibaba, eles começaram digital. Agora, qual foi a grande sacada do Magazine Luiza? E o Frederico tem um papel muito importante nisso. E ele era menino ainda quando trabalhava em São Paulo, quando tinha Nasdaq, eu já tinha 20 lojas eletrônicas, o pessoal vinha para Franca, e eu também sou do interior, Hanna, numa cidade, e eu fiz questão de não perder a minha origem, de falar porta, portão, eu nunca quis perder e nunca quis perder também de ser feminina. Esse dia eu estava numa reunião de homens que até hoje eu sou muita mulher, eu tinha que sair da reunião, eles iam receber uma pessoa, eu falei, gente, eu sei que vocês não vão me ouvir, não, mas eu vou falar uma coisa tudo fora da caixa, eu não fazia nada disso que vocês estão falando aí, eu fazia assim, mas tudo bem, o que vocês fizerem eu estou bem, eu vou sair. E no outro dia, eles pegaram a ideia que eu teve e puseram um papel masculino, que eu acho muito legal. O Marcelo conseguiu embalar isso num papel masculino, e às 10 e pouco eu recebi um assim, parabéns do que, né? Porque eu falei, também eu sei que vocês não vão me ouvir, não, que é totalmente diferente do que eu estou fazendo. Então, assim, eu nunca perdi esse meu lado, mas respeitei sempre o lado masculino também, que eu não transito. Então, eu acho que, naquele momento, e o Frederico nunca acreditou que o físico funcionava fora do digital. Nunca. Então, desde a época da Nasdaq, que ele trabalhava em São Paulo, que você lembra bem, o Pão de Açúcar criou a Amélia, outro, e o pessoal vinha aqui em Franca, apesar de a gente ser bem menor, falar, olha, vamos separar. Eu acho que ele ficou com tanto medo de eu ser, naquela época, precisava de capital de giro, precisava de tudo que ele falou em 2001. Eu nunca falei para ele trabalhar no Magazine.
nunca falei para ele ser presidente. O pessoal hoje acha que eu botei ele no sistema de computador e ele saiu, que ele saiu hoje. Não é verdade. Eu nunca. E aí ele veio e montou o .com em 2001 já. E a gente foi muito seduzido para separar. E aí a gente ia para a NRF, Rena, eles matavam a loja eletrônica, matavam a loja física, não vai existir mais. Daí uns 3 anos ele ressuscitava a loja de novo, tornava a matar a loja física, era uma tristeza. Então, assim, imagina você na NRF, qual eu aprendi muito, foi há 20 anos com o Marcos. Então, assim, você escutar que a loja física ia acabar, e, de repente, enterrava ela, fazia todo o cerimonial do enterro, e a gente continuou, e o Frederico era um que lutou muito. Nós sofremos em preço do mercado, a empresa era super criticada, porque ela chegou a valer 400 milhões, entrou com 4 bilhões, se eu separasse o .com 3, só o .com valia 3 bi, mas aí eu falo uma coisa para você e para todo mundo que está ouvindo. O que salva, gente, é o propósito da empresa. E a minha família, na época, tinha uma família pequena, tinha 74%, hoje tem 63%, porque ela vendeu para poder capitalizar a empresa. Ela nunca ligou para mim nem para o Marcelo para saber por que a empresa estava valendo 50 centavos, 60. Minha tia comprava, eu comprava, e nós nunca pagamos um dia atrasado e nunca pedimos prorrogação de título uma vez. Isso era sagrado, né? Se eu fizesse isso, ela ficasse sabendo, quando alguém falava, eu sou honesto, dona Luísa, eu falava, mas que vantagem você está levando? Então, assim, os princípios continuaram, e depois o mercado viu que nós somos um dos players no mundo que tinha quase 50 anos de analógico e viramos digital sem perder o analógico. Então, assim, quando o mercado descobriu, nós já tínhamos 2 laboratórios, nós já tínhamos muitos engenheiros e engenheiras trabalhando, nossos montadores já trabalhavam tudo nisso aqui, o nosso... Então, assim, aí o mercado começou a perceber, a gente já estava muito na frente. Então, o digital é uma cultura que você tem que entender que ele não é só um sistema de tecnologia. Se você começar a estudar, e a gente viaja bastante, se você começar a estudar e ver, é uma cultura de ensaio e erro, é uma cultura onde apodera as pessoas, onde as pessoas precisam se sentir dono daquilo que a velocidade é muito grande. Então, assim, o Magazine Luiza vem de uma história, e de uma história que eu devolvo muito para a minha família. Eu acho que o Marcelo sabe disso, ele era o CEO da empresa na época, eu era presidente do Magazine, não do conselho. Nunca ele recebeu uma telefonema, Marcos, para falar, e aí? Como também a minha família, eu acho que nem sabe quanto que vale a empresa hoje, acho que eles não olham. É impressionante. Nós fizemos um roadshow, entrou, não, vamos fazer uma secundária, ninguém pegou dinheiro, está lá aplicado, eu ainda falo, puta, nós estamos tomando um prejuízo, que as ações valeram mais, até esse dinheiro que a gente deu, a família tirou disso para não tirar da empresa, mas não por nada eu não reparo quem tirou, eu estou muito feliz com a cultura da doação que apresentou no Brasil, que a gente aprendeu tanto, mas é isso, eu acho que é você seguir aquilo que você acredita e o mercado, o Marcelo fala uma palavra muito interessante, o mercado é bipolar. Você vai encontrar, Hanna, muita coisa, sabe? É bipolar. Então, você tem que realmente fazer aquilo que você acredita, pagar seus compromissos em dia, tratar o seu cliente. Para mim, até hoje, Hanna, eu só tenho um papel. Eu sou vendedora. Sabe? Eu não tenho vergonha de assumir que eu sou vendedora. E eu estou com esses pequenos agora. Gente, o que vocês estão fazendo? Tem que vender nessa coisa, vai vender. Eu sou vendedora, eu vou para qualquer lugar, e vender para mim é vender coisas boas, é vender coisas honestas, não é essa... Eu não tenho vergonha, a gente agora, a família tem sócios, sociedade de 20%, 30% de algumas empresas menores, né, que não tem a ver conosco. Quando eu falo a palavra venda, parece que eu estou falando uma coisa suja. Gente, se vender tudo dá bem numa empresa, não tenha vergonha disso, não. Se entender mal, redireciona rápido, que eu faço isso até hoje. Então, assim, eu não tenho vergonha, é uma cultura que nós não temos. Quando tem crise, a gente fala, foca na venda, todo mundo vai vender, porque aí melhora bem. Até porque, né, Luísa, quando você vai vender, você está conversando com o teu cliente e você reduz a distância e aprende com ele. E você pode usar a informação para agir mais rapidamente. Eu acho que nessa crise, muita gente debruçou-se imediatamente, corta custo, corta. Sabe? Tem que olhar custo, mas com a mesma atenção
tem que prestar atenção em ativação, inovação e venda, porque senão você vai ficar manco, tá certo? É engraçado essa parte de venda, só para complementar a Luísa, Marcos, essa parte de venda, é por isso que eu costumo dizer, né, que a Audiolá tem tudo, porque eu gosto muito de estar vendendo, em todo lugar que a gente passa, a gente tem que fazer propaganda no negócio da gente. E me incomoda de dizer, quando alguém pergunta, Hannah, na Audiolá tem tal coisa, aí eu penso, vai começar a ter agora, então a venda tem que acontecer. E interessante você falar que o digital ele tem que fazer parte da cultura, e me fez lembrar de uma coisa, meu pai, ele nem ligar o computador ele não sabe, mas foi a primeira loja a ter sistema RP na cidade, na região. Então, mesmo desde o início, quando ainda era um negócio pequeno, mas a gente já investiu nisso, em sistema de computação, inovação tecnológica, apesar das dificuldades de onde a gente está inserido, do mercado onde a gente está inserido, mas a gente já estava fazendo isso. Às vezes a cidade tinha dificuldade com a internet, até hoje tem, mas a gente já estava conectando o nosso sistema, a venda caindo online, a gente tendo a informação em tempo real. Então, isso faz parte muito da nossa cultura. E sobre o que você falou sobre o propósito, ter um propósito, eu costumo falar que uma empresa, eu até em conversa com o Marcelo também, o propósito é como se fosse o espírito, não adianta você ser só o corpo, só lá a empresa física, e você não ter o espírito. Então, é o que nos leva para frente, né? E eu costumo dizer que a Audiolá, ela tem muito mais do que só estar ali e vender, ela tem um propósito com a sociedade, é um propósito, uma obrigação de dar um retorno para a sociedade, de vir e de mostrar o compromisso. Interessante sobre o que você falou, a gente nunca atrasou um título. E quando ocorreu tudo isso, quando falou o comércio vai fechar, todas as indústrias vão fechar, então qual foi a nossa atitude? Um propósito de pensar que talvez eu não possa fazer muito por todos, mas para aquele pequeno que eu fizer, eu sei que eu vou estar fazendo uma diferença. Então, o que a gente começou a fazer? Estamos com caixa, então vamos começar a adiantar títulos. A gente começou a antecipar boletos durante a semana ou de 15 dias. Então, eu sei que como eu tenho um propósito, uma responsabilidade com aquele que está ali andando junto comigo. Uma das primeiras coisas, até antes de eu ver a sua declaração, eu cheguei para toda a equipe, a gente fez uma reunião e eu disse, a Audiolá não vai demitir ninguém. A gente começou a pagar férias, até de 2021 a gente conseguiu antecipar. Então, eu pensei, eu trato a nossa equipe, eu sempre digo, nós somos uma família, a gente está no mesmo barco. E eu sempre os intitulo como minha família. Eu gosto de saber como estão, o nome dos filhos, como ainda é uma empresa pequena, então a gente consegue fazer isso. Então, é meio que uma responsabilidade com todos que estão lá. E não só não demitimos, como a gente passou a contratar. Eu pensei, poxa, é um período que muita gente está precisando, muita gente está sendo demitido, e o que vai acontecer com essa sociedade? Então, para uma parte, eu sei que eu estou fazendo uma diferença, e eu acho que se cada empresa, cada pessoa pensar dessa forma, em ter um propósito, em ter uma responsabilidade com o próximo, a gente teria um mundo, um Brasil melhor. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui, Luísa, do Heleno Tolomei. Ele está perguntando, e eu me lembro bem que você foi uma das precursoras da aplicação no varejo da tal economia da experiência. Me lembro muito bem que você abraçou essa causa da experiência e, sabe, promoveu demais e praticou demais dentro do Magazine. E o Tolomei está perguntando exatamente isso. Qual a sua visão quanto à importância da experiência do consumidor de loja como fator de encantamento, principalmente agora, nesse novo cenário, com tanta tecnologia e a questão do distanciamento? Heleno, eu sou muito de pôr na prática, né? Como o Marcos falou, e eu vou pondo. E, aliás, Marcos, eu recebo alguns elogios legais, assim, a vida me devolve muito, até com o filho. Mas o Fatala, que tem 37 anos, que é o nosso diretor de tecnologia, que é um gênio, né? Está conosco há 12 anos, ele fala para mim assim, você nasceu em era errada, você tinha que nascer na minha idade, porque você parece que tem a minha idade, você é startup, você vai pondo, você sempre foi startup. Então, olha que elogio, Marcos, eu conto assim, falo, eu já recebi, devolvo sempre, né? Recebo muita coisa, mas assim, uma vez eu escutei nessas minhas viagens que você tinha que fazer experiências memoráveis para o cliente. Então, eu não sei se era esse termo, mas você tinha que fazer experiência, mas eu sempre encapoto ela numa coisa que, como diz o Nizam, que vai rápido.
E aí eu comecei. Só que uma coisa eu botei na minha cabeça muito cedo, Hanna. Quando eu resolvi, em 91, quando eu assumi que eu criei loja eletrônica, nós criamos junto, que ninguém faz nada sozinho, eu resolvi fazer CRM. E aí eu sempre tenho alguém que fala que eu estou atrasada. E era o professor Matias, da USP de Ribeirão. Agora a gente tem o Silvio Meira. Ele adora falar que nós estamos atrasados. O professor Matias, eu cumpria direitinho. Ele falava assim, você está muito atrasada, você está muito atrasada. Aí eu falei, então tá bom, professor, eu vou te dar o nosso arquivo para você trabalhar o CRM para nós. Aí o povo começa, nossa, você vai passar... Gente, vocês não ganham de qualquer lado. E o professor Matias levou, ele tinha uma empresa junto, ele é professor da USP, ele existe até hoje, ele é um amor de pessoa. Eu fazia uma coisa, ele falava que eu estava atrasada. Eu fazia uma, ele falava, você está muito atrasada. Eu disse, se você não fizer isso, você não vai vencer. E aí, eu aprendi uma coisa naquela época, nem não foi com ele, mas assim, falei, como é que eu vou controlar isso? Vou ter uma inteligência aqui para controlar os arquivos, quem compra, quem não compra. Eu resolvi descentralizar. Então, assim, todo mundo tinha acesso ao CRM e tinha que tomar cuidado nas lojas. Os gerentes tinham que trazer. Aí depois o povo criou a bumerangue, deram o prêmio para trazer o cliente de volta. E assim, eu fiz com a experiência memorável. Não dava para mim criar a experiência memorável com uma equipe, ficar assim... Então, primeiro a gente fez assim, um evento com eles, que era uma experiência memorável em Araxá. Então, primeiro a gente trouxe nesses eventos, tinha cabeleireira, tinha coisa para transformar o pessoal, então eles sentiram na pele o que era a experiência memorável. Era a época da Páscoa, então eles levavam para a família com nome, os ovos que ia ter, então assim... E eu lembro como fosse hoje. Aí a gente lançou experiências memoráveis, e o que a gente faz? A gente dá destaque. Aí eu lembro que um deu volta de helicóptero com o cliente, o outro fazia outra coisa, e você vai pegando esse conteúdo, e um vai passando por outro. E você vai mostrando. A gente sempre teve a TV Luiza, era ao vivo, faz 20 anos que a gente tem um canal de TV ao vivo, toda quinta-feira, feita por a equipe mesmo. Então, a gente mostra as melhores práticas, o que aconteceu quando a gente colocou o Abraço Novo, que era o digital, que a gente não mandou ninguém embora, a mesma coisa. Então, a experiência memorável, ela tem que estar na ponta, porque você não dá conta. E também o que é bom para um lado, o Brasil é muito Brasil. E era tanta coisa linda. Eu lembro que interior, a Rena sabe disso, na época, e hoje ainda tinha muito carro, aqueles carros que saem nos bairros fazendo... Carro de som. Aí eu lembro que uma loja criou assim, os vendedores de destaque, o carro de som ia para a porta da família para dar parabéns. Outros, então, assim, é tão criativo o nosso grupo, quando você mobiliza, que aí... E o que é isso? A loja tem que ser, a Hanna falou, eu costumo dizer, Hanna, que é um parque de diversão, porque se for para você fazer empresa... E agora vocês imaginam, a nossa equipe, já há um ano e tanto, que o pessoal lá colocou um centro para distribuir. Hoje nós distribuímos o que compra na internet, nas lojas. Então, assim, por quê? Em 2 horas o cliente vai ser o nosso diferencial. Montamos 150 lojas físicas no ano passado, ia montar esse ano esse tanto, agora deu essa parada de 3 meses, a gente não sabe, mas vamos continuar inaugurando loja física. Lógico que ela tem um outro formato. Então, e agora imagina que a nossa equipe tinha que entregar um aparelho para o pessoal que comprou muitas vezes mais barato na internet. Aí, o que a gente falou? Gente, quem criou a venda na internet não foi nós. Vocês preferem que ele vá na sua loja e você tem acesso, que tráfego é importante, ou ele recebe direto? E aí eles liberaram para o pessoal criar coisas. Eu almoço sempre com os destaques. Eles fazem prêmio para vir almoçar comigo e me contam cada coisa, Marcos, que eles ficam sabendo quem vai buscar. Ficam sabendo, entra na ficha, se tem criança ou não. Aí, quando o cliente chega para pegar, eles têm tanta criatividade, gente, que eu fico impressionada. E eles ganham o cliente. Porque não adianta eles brigar. Se eu vender mais caro naquele momento, eu não vou vender. É clique. Então, assim, eles têm que... Mas eu fico tão encantada. Então, Helena, a gente tem que despertar isso, porque você não dá conta de fazer, e você também é muito melhor a soma dos cases. Então, nós fizemos uma experiência memorável 1, 2 vezes, quando a gente estava reunido fisicamente, que a gente sempre tem 2 reuniões físicas
e agora é 1.800 líderes, ia ter um em março, o Frederico cancelou, perdeu dinheiro, ele cancelou na época certa, eu ainda falava, será que você tem que cancelar mesmo? Ele estava certo, e assim, mas a gente tem 2 reuniões físicas por ano, e a gente sempre procura fazer aquilo lá, assim, como a gente quer que eles recebam um cliente na sua loja. Então, a experiência é memorável. Um dia você me manda um e-mail que eu vou te mostrar tantos exemplos, que não foi nós, é a equipe que cria, é muito legal. Uma vez, só para você entender, a loja de Juiz de Fora resolveu embalar a loja para presente. Contratou uma empresa de Poços de Caldas, embalou ela toda para presente, às 10 horas saiu. Gente, esse pessoal até hoje ganha dinheiro do Magazine, porque todas as lojas que nós vamos fazer é embrulhada para presente na véspera de Poços de Caldas. Eu sei que eles aumentaram milhões de vezes. Eles começaram com 2, 3 costureiras, eles aumentaram milhões de vezes. Então, assim, você vai usando as ideias boas também para você institucionalizar na empresa. Então, é isso. Eu acho que a experiência memorável é você saber que as lojas têm que ter uma coisa muito gostosa, muito com atendimento. Isso é commodity. Eu falo para a equipe, atender bem é commodity. Agora, fazer sua marca é bom para você. Eu ficava do lado da minha tia, pequenininha, e ela tinha sido vendedora na Casa Higino muitos anos. Outro falava assim, eu quero falar com a dona Luísa. E eu, menininha, toquinho lá, eu falava, daqui um pouco ele vai me procurar. Então, assim, aí eu geralmente fechava e falava, eu tenho que fazer minha marca. E eu aprendia com ela, e hoje em Franca, eu sou tão conhecida, lógico, mas eu sou assim, lógico, eu fiquei numa mesinha 25 anos, e as pessoas chegavam e já compravam de mim mesmo, porque eu tinha um cuidado com o cliente, e aprendi muito nisso. Então, eu falo para a equipe, faz sua marca. Amanhã você pode ter uma lojinha de orgânico, o que vai valer, meu filho, é a marca que você fez com o cliente. É como é que você marcou o seu cliente, né? Porque eu brinco com ele, eu marquei bastante. Olha que eu tinha uma tia que era muito boa e que atendia cliente muito bem, e, assim, por sorte, por causa dela, eu tenho o nome dela, isso ajudou bastante, mas não era fácil numa cidade pequena, as 2 mulheres, né? Porque não era nem homem nem mulher. Luísa, você tem muita razão, muita, como sempre, nessa questão do toque humano na experiência. A gente vai, né, para a NRF, tá? Eles falam de experiência como se tudo fosse colocar mais tecnologia na loja. Mas, talvez nós, pelo nosso comportamento latino, aprendemos a valorizar muito mais, e vocês, particularmente no Magazine, aprenderam a valorizar muito mais o lado humano da experiência, porque essa é a parcela que verdadeiramente fica. A tecnologia é importante, ajuda, tanto é que nós estamos falando hoje do humanológico, né, que é essa combinação do vendedor equipado, estruturado, organizado, para usar a tecnologia para servir melhor o cliente. Só posso te dar, só te colocando, antigamente levava 1 hora para atender um cliente sem tecnologia direito. Hoje leva 10 minutos, 5 minutos, porque ele faz tudo. Então, só para te ilustrar como a tecnologia ajuda até isso. Perfeito. Bom, eu queria convidar agora a Cris para entrar no baile, Cris. A Cris Souza, Cristina Souza, ela é responsável pela nossa unidade de food service, está conosco há algum tempo, nós nos integramos com a empresa dela e ela tem feito um trabalho maravilhoso e complementa, né, a pleiade de mulheres incríveis que estão participando hoje conosco aqui. Cris, tua pergunta. Obrigada, Marcos. Obrigada. Bom dia, Luísa. Bom dia, Hanna. Muito bom ver vocês aqui de novo. Queria fazer uma pergunta para a Hanna, especialmente, né? Hanna, a gente estava esse ano aí na NRF, né? Te vimos ali no palco, você super atuante, envolvida, integrada ali com todo mundo, e a gente imagina que você leva essa atitude também aí para os seus negócios, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco de como é o seu trabalho de mobilização, de envolvimento das lideranças femininas regionais, inclusive, né? Esse trabalho de polinização dessa cultura, de que tem que ser digital, de que tem que estudar, enfim, é muito gostoso ver isso tudo em você, mas como é que, se você tem uma agenda dedicada como líder a mobilizar outras mulheres aí também? Cris, tudo bem? Bom dia, que bom te ver novamente. Cris, não só para mulheres, né? Eu faço essa agenda voltada para empresários de um modo geral.
A gente tem aqui em São Luís um projeto chamado Papo de Empresário, sou eu e mais 2 pessoas que ficamos à frente, e mensalmente a gente tem reuniões com outros empresários de diferentes segmentos, onde a gente conversa e troca ideias. Mas, voltando para o assunto sobre o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, as dificuldades, isso nos trouxe... A Luísa, na nossa conversa de segunda, estava até comentando que estava preocupada, né, Luísa, sobre essa produtividade, o ganho de produtividade que a gente teve, se a gente vai conseguir manter isso ao passar tudo. E eu meio que fiquei feliz porque uma das grandes vantagens que a gente conseguiu foi a proximidade e essa união com outros empresários também. Eu já tinha esse papo de empresário, mas agora eu consegui me unir com concorrentes também, outras pessoas e associações de outras cidades, e até aqui do estado. E eu acredito que a gente tem unido muita força, como a Luísa fala do IDV, né, Luísa? O Marcelo também já me falou algumas vezes. E eu acho que com essa união a gente consegue angariar melhores projetos, mais ideias. Então, às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam: Hannah, você tem sido uma mulher de inspiração para a nossa classe, com mulheres também, com o poder de estar na linha de frente. Mas às vezes eu prefiro não usar esse termo, porque às vezes eu acho que inspiração inspirar é meio que imitar, levar a palavra imitar. E eu costumo dizer para essas mulheres, eu digo, gente, vocês têm que admirar outras pessoas, admirar mulheres, mas vocês têm que se inspirar em vocês mesmos, porque só vocês sabem os limites de vocês. Então, eu costumo dizer que a gente tem que ser melhor do que o que a gente foi ontem e buscar sempre dar o nosso máximo em tudo que a gente tem para fazer. Então, tem sido bem legal, tenho iniciado muitas ideias, encabeçado muitas coisas aqui na nossa região, no nosso estado. Muito bem. Já que o tema passou e chegou às mulheres, eu queria te provocar, Luísa, se me permite. Quer dizer, você tem uma bandeira que você tem carregado com muito vigor, que é a maior presença feminina no mundo dos negócios, mas mais do que o mundo dos negócios, na sociedade, no próprio país como um todo. E foi, eu imagino, um pouco simples, certo? Se impor num universo, reconhecemos, que tem uma presença masculina na liderança muito forte. Como tem sido isso, Luísa? E nos fale um pouquinho, como é que está o movimento que começou Mulheres do Brasil e hoje já é Mulheres do Mundo, né? Por favor. Ô, Marcos, eu acho assim, eu vim para São Paulo falar do Magazine Luiza, imagina que eu era mais nova, bem mais nova ainda do que a Hannah, e o Magazine Luiza, uma empresa do interior de São Paulo, desconhecida. E se até hoje sou só eu, quase mulheres, agora eu estou conhecendo a Hannah, imagina isso há 40 anos atrás, assim, era muito sério, quando eu chegava em São Paulo, falando porta a portão, não tendo Harvard nem GV, e chegar daqui. Então, assim, para mim, eu fui uma mulher que tive 2 mulheres empreendedoras. A minha mãe era empreendedora com uma responsabilidade muito, uma inteligência emocional muito forte, e minha tia, que não tem, que graças a Deus é viva, minha mãe morreu depois que eu ainda já tinha os 3 filhos, e a minha tia com uma inteligência empreendedora, mas nenhuma emocional, porque ela não entendia como é que eu tinha que dar treinamento se ela tinha sido vendedora muitos anos numa empresa e nunca precisou falar para ninguém tratar o cliente bem, nunca precisou falar que todo mundo era igual. Por que você está dando treinamento? A pessoa precisa saber disso. Então, assim, e foi uma inteligência muito grande. Agora eu estou vivendo um momento difícil, porque ela é a minha referência, assinava 6 revistas, sabia tudo, e, de repente, ela convive com uma demência que me deixa, não posso nem falar, porque, assim, até pouco tempo era uma sumidade de pessoa, né? Então, mas, assim, eu vim conhecer realmente, e eu sempre enfrentei muito. A minha mãe, quando eu chegava da escola, falando, a professora fez isso comigo, ela falava assim, o que você pode fazer para resolver? Ela me tornou protagonista muito cedo, ela não teve dó de mim, apesar de ser filha única. Mas eu comecei a ver, Hannah, que o mundo das mulheres não é tão simples assim, e que a gente tem que realmente tomar uma postura mais forte em relação a isso. Por quê? Através do feminino, nós vamos conseguir muita coisa, mas ainda é muito difícil. É muito difícil. Ela ganha menos do que o homem simplesmente por ser mulher.
Agora, eu sou convidada para muitos conselhos, fui das Olimpíadas, e não é por ser eu vejo a diferença que uma mulher... O Marcos sabe no IDV, apesar a diferença que eu fiz no IDV por ser mulher e não querer nunca tomar um papel masculino. Então, assim, eu vejo isso. E hoje nós temos 107% de mulheres em conselho de empresa aberta. Se não tiver cota, se tirar as donas igual eu, igual a Hanna, que amanhã vai estar no conselho, cai para 3%. Nós vamos levar 120 anos para ter 7%. Então, assim, a minha luta não é contra o homem, pelo contrário, o Marcos sabe que eu transito muito bem, eu fui presidente do IDV, eu nunca tive um problema, mas minha luta é para a mulher. Aí é para a mulher ter o ponto que ela merece. E porque é bom para a empresa, é feminino. Você vê que as mulheres que foram agora presidente, elas conseguiram muito mais rápido se adaptar. E aí, Marcos, respondendo a tua pergunta, antes de falar, porque eu quero até complementar a pergunta da Cris, eu comecei a ver que o que mais sai para mulheres ter poder, cargos, é quando você põe elas em gerente em treinamento. Porque, como diretora, já você contrata e tal. Eu comecei a ver, Marcos, que a gente estava com uma defasagem entre homens e mulher que saía para gerente em treinamento. E de lá é que sai o regional, que sai tudo. Aí eu fui saber por que estava acontecendo isso. Então, a gente tem que fazer algumas pérolas muito baratas para a mulher. Há 15 anos atrás, eu criei o Cheque Mãe. Todas as mulheres que têm filho até 11 anos de idade ganham um Cheque Mãe para pagar a vizinha, enquanto eu, como mulher do Brasil, estou lutando para ter uma escola. Porque, por mais que a gente sabe, o homem ajuda muito hoje, a responsabilidade de criar um filho é da mulher. Ela pega esse peso muito grande. Então, eu criei um Cheque Mãe há 16 anos atrás. São pequenas pérolas que você vai fazendo. Aí eu comecei a ver, porque quando você fica 6 meses em treinamento, você tem que viajar para conhecer. Então, você fica longe. Eu falava, puxa, tem que buscar uma alternativa. A gente botou as mulheres a 100 quilômetros, todo fim de semana ela volta e dobramos o Cheque Mãe. Hoje nós temos 50% de mulheres em treinamento. Então, assim, isso equilibra. E a gente precisa ter mais mulheres na política, mas não é tirar no papel do homem, é equilibrando. Então, eu sou assim, muito mesmo, e aí eu falo para o Frederico, viu, Marcos, que antes de me tirar, eu já estou no outro ciclo. Eu não preciso, ninguém me tira, porque eu já estou no outro ciclo. E eu comecei a montar Mulheres do Brasil, era 40 mulheres, e a força feminina eu acho muito importante na sociedade civil nesse momento. E hoje nós temos 44 mil mulheres, a gente está em 15 países, eu quero chamar a Hanna para entrar também, a gente está em 52 cidades, e a gente vai ser o maior grupo político apartidário do Brasil. Eu sempre tive uma provocação muito grande, não adianta ninguém sair candidato. Já estou inscrita, viu, Luísa? Já sou inscrita. Não adianta ninguém sair presidente, porque o que manda é a força. Ontem nós montamos Jovens do Brasil, quem vai presidir é um homem, e em agosto a gente vai montar os Homens do Brasil, porque a gente tem 6 anos já, gente, e meio, que a gente trabalha atacado e varejo. Varejo é quando a gente tem 18 comitês, tudo que vocês pensar, cultura, ciência, e a gente não inventa a roda, junta com todo mundo que já trabalha. Violência para a mulher, 80 em 8, ecossistema, a gente tem vários comitês trabalhando. E a gente já sabia, o nosso comitê de saúde, que enquanto ele cuida no varejo de uma escola emocional junto com educação, a gente estuda políticas públicas que vai fazer a grande diferença. Então, eu já sabia há 3 anos, falava na minha palestra, que o SUS era o melhor sistema de saúde que existe para 100 mil habitantes. Acima. É igual a Inglaterra, gente, é maravilhoso. Inclusive, se vocês entrarem no YouTube, Grupo Mulheres do Brasil, ontem foi com a ministra Carmen, a gente levou falando sobre o SUS. Eu já sabia há 3 anos, e agora nós vamos juntar todo mundo, Marcos, para poder... É uma questão de gestão, porque o primeiro pilar da desigualdade social, um deles, desculpa, não é o primeiro, é a saúde. Tem que ter saúde para todos. E o SUS está pronto para isso. Ele precisa de gestão. Imagina 50, 60 mil mulheres, mais uns 10 mil jovens, mais uns 10 mil homens, fazendo proposta, não ir lá brigar, fazendo proposta consistente, e depois pedindo para o Congresso pautar e aprovar, porque aí, por isso que precisa ter um número muito grande de gente. Então, é isso. Eu acredito muito na força feminina, eu dou muita força para a empresa, nós nunca tivemos isso, a gente tem 40% de mulher em conselho e eu sou a única dona, hein?
está no conselho. Mas isso aconteceu, o Marcelo fala, agora mesmo vai ter cota para homem. Eu vou te falar uma coisa, olhando para você, Rihanna, o Marcelo era totalmente contra a cota. Até que ele saiu da empresa, ele foi convidado para uns 20 conselhos. Toda semana ele é convidado para um. Eu tenho uma amiga minha que é tão boa quanto o Marcelo. Não que ela queria, ela não foi convidada para nenhum. É crenças que limita. Se nós, mulheres, não abrir essas portas, eu falo para os homens, nem a bisneta do Marcos vai estar no conselho se ele não lutar para pôr cota, nem a bisneta dele vai estar, 110 anos. Então, assim, é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Eu tenho uma luta pela diversidade, né, Marcos? Eu sou muito a favor da diversidade e eu aprendi a ter cota quando a gente já era 10 anos a melhores empresa para se trabalhar e saiu cota para deficiente. Hanna, eu fiquei com vergonha. Eu nunca tinha olhado isso. Eu acho absurdo. Então, não, mas precisou, eu, que era a melhor empresa, se desvia toda aí humana, nunca tinha olhado. Aí o Marcelo fez um trabalho belíssimo e hoje não precisa de cota mais, porque todo mundo entende. No começo todo mundo fala, não tem gente, o povo não quer trabalhar. E aí a cota... Então, assim, cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Mas a minha luta é muito grande pela diversidade e agora a gente tem que trabalhar muito, muito, muito o negro. Tem uma mulher presidente negra nesse país só, uma mulher. Eu acho que aqui na Audiolá a gente já está tendo que criar cotas para homens, na verdade. Sou eu e mais 2 irmãs mulheres e tem um irmão homem. Estamos os 4 à frente da empresa, mas já está 47% dos funcionários são mulheres e tem lojas que tem um único homem. Aí ontem estava até falando comigo, da pessoal da RH, Hanna, a gente precisa contratar mais homens para algumas lojas. E eu falo, gente, mas não é mulher ou homem, quem está preparado para assumir o cargo. Eles falam até, Hanna, acho que as mulheres, por estar enfrentando maior dificuldade no mercado de trabalho para conseguir entrar, esse preconceito que de fato ainda existe, tem se preparado mais, tem feito mais cursos, estão prontas para assumir. E quando a gente vai olhar currículos, a gente tem recebido, a gente anunciou as vagas, e eles falaram, Hanna, 70% dos currículos recebidos são de mulheres, as mulheres estão entrando, matando no mercado de trabalho. Hanna, você vai ver mérito, uma coisa, né? Você vai ver uma coisa, Hanna, que você vai ter que ajudar, a hora que faz plano de carreira. A primeira base entra muita mulher. O problema é a responsabilidade de nós, mulher, é entender por que elas são as que mais têm grau de escola, as que mais têm esforço e não conseguem passar muito de um cargo, tirando família. Eu não conto família como mulher na empresa, porque nós já somos naturalmente. Você vai ver a dificuldade que é para elas galgarem cargos. Fica muito atenta a isso, que você vai ver que não é tão simples para ela galgar um cargo. No cargo de gerência está quase 50% também. Mas o gerente, é o que eu estou falando, que está na loja. A hora que eu te falei, a hora que começa a ter que sair para supervisor, para fazer a carreira mais top, você vai sentir que você vai ter que dar ajudas, pérolas. Sim, para que isso verdade. Aconteça. Bom, nós temos uma tradição no nosso programa, que é, nesse momento, colocarmos no ar uma enquete e a cada tema muda a enquete. Eu vou, como o pessoal do YouTube não está acompanhando a enquete, eu vou ler as questões, peço a vocês todos que respondam e, mais ao final, nós vamos trazer a resposta segundo a avaliação de vocês. A enquete de hoje é, segundo Barack Obama, se as mulheres governassem todos os países, o mundo seria melhor. Considerando as transformações e impactos da Covid-19, em sua opinião, qual dessas características da liderança feminina é a mais relevante nesse período de agora começando novamente? Primeiro, orientação a pessoas com liderança inclusiva, espírito de cooperação e facilitação, capacidade de pensar e agir em muitas frentes, projetos e conduzir projetos simultâneos, flexibilidade e disposição a mudanças, atenção a detalhes e análises assertivas, habilidade de argumentação e persuasão, criatividade e inovação. Bom, pela listagem aqui, e sem dúvida nenhuma, todas essas são características importantes das mulheres, fica fácil entender por que a missão da Luísa de dar maior protagonismo às mulheres vai ficar cada vez mais fácil, porque elas, de fato, reúnem de forma geral. Eu ia falar, reúne todas essas aí. Ó. Mas a pergunta aqui no final é o seguinte, qual destas vai ser a mais importante
neste momento da retomada. Porque reúne todos, reúne mesmo, tá certo? E nós sabemos disso até porque, no nosso grupo, a participação feminina é das mais relevantes. E, por conta disso, eu queria passar agora para a Cris, para que ela possa fazer uma outra pergunta. Para quem que você vai perguntar agora, Cris? A Luísa, Marcos. Eu sou uma lover aí do trabalho da Luísa, acompanho também, assim como a Hanna, né? É difícil, a gente fala, a gente fica meio fanzoca, né? A gente vai perguntar, mas a gente parece que vai encontrar o popstar, tipo, quer fazer uma coisa de fã. Assim, uma coisa que eu acho muito bacana, Luísa, é você destacar o papel da mãe, né? Eu tenho um filho também, ficar até emocionada aqui. E quando a gente empreende, ai, gente, desculpa, quando a gente empreende, a gente abre mão um pouco da família, do filho, e eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória nesse sentido, das escolhas que você teve que fazer para ser tudo isso que você é. Desculpa, gente. Ai, que legal, Cris. Eu vou poder te ajudar e vou poder ajudar muitas mães. Primeira coisa, Cris, eu não pego culpa. Não, e eu vou contar por quê. Eu tive, como eu disse, eu tive uma mãe com muita inteligência emocional. Eu tive 3 anos e meio, 3 filhos, trabalhando sábado. Eu tomava conta de lojas muitos anos. E a minha mãe, quando eu ganhei, eu não estou enxergando ela direito, gente, porque está tampando esses negócios que vocês colocaram aí, diferença de líderes femininas. Vocês podiam tirar isso um pouquinho de lado aí. Eu não tô, é isso, agora eu estou vendo a Cris. Então é o seguinte, a minha mãe, quando eu tive o primeiro filho, Cris, eu tinha sido filha única, eu nunca tinha tido criança perto, ela foi ficar a primeira noite comigo, depois falou, não vou ficar não, ela nunca me paparicou, nós duas não estamos dormindo, você se vira. Depois ela falou assim, minha filha, você está tendo a coisa mais importante da tua vida. Não tem nada, Cris, que divide a gente no antes e depois de filho. Aí não é só a mulher, não. É todo mundo. Mas eu vou te contar uma coisa, não tem receita. Tem mulher que trabalha fora, tem filhos ótimos. Tem mulher que trabalha fora, tem filhos que não deram certo. Tem mãe que fica em casa por conta, tem filhos ótimos. Tem mãe que fica em casa e tem filhos péssimos. Se tivesse uma receita, você ia largar tudo e fazer isso, porque não tem riqueza maior que você ter filho que toca na banda. Mas eu vou te falar uma coisa, não pegue culpa, e saiba de uma coisa, não tenha expectativa que os seus filhos vão ser o melhor do mundo e que você vai ter retorno, porque se eles forem ruins, foi você que trabalhou. Se eles forem bons, foi Deus que ajudou. Então, assim, eu nunca peguei culpa de filho. Eu sempre dei a melhor de mim, eu sempre fui para as escolas, eu sempre... E quando, em 2013, eu fui homenageada na Câmara como cidadã paulistana, né? Porque eu não sou de São Paulo, pegaram o Frederico assim de surpresa, e ele não é de Marcos, sabe, ele se prepara muito, e falou, faz uma homenagem para tua mãe. Eu até falei, nossa, Frederico, porque ele é de preparar. E uma das coisas que ele falou, olha, eu tenho muita admiração por você como mãe, como filha, como sobrinha, mas a minha maior admiração é como uma cidadã brasileira que você é o exemplo que você me dá todos os dias. E uns 3 anos atrás, uma pessoa do Estadão me ligou e falou, Luísa, como que é ter 3 filhos? Eu tenho uma filha que é chefe de cozinha, que fez uma pesquisa maravilhosa, super idealista, outra é filósofa, todas 6h30 da manhã, nessa fase eu ligo para ela e falo, me explica o que eu estou fazendo, hein? Aí ela explica, mandou eu assistir filme, ela casou com um português. Ontem eu fiz até uma entrevista com o meu genro, que ele é crítico gastronômico, e totalmente português, né? E aí ele estava contando, Marcos, da volta dos restaurantes em Portugal. Então, ontem eu fiz, e aí depois apareceu o meu netinho lá, e aí o Estadão me ligou e falou, Luísa, como é que é ter 3 filhos comprometidos assim? Eu levei um susto, Cris, que eu nunca esperava que alguém fosse falar isso para mim. Eu pensei bem, falei, bem, foi Deus que ajudou. Então, assim, é muito exemplo, é muita atitude, e não tem receita, minha filha, não tem. E não pegue culpa, porque filho vai te fazer culpa até o resto da vida, desde que estão nenenzinho até ficar grande. Mas você vai trabalhar? Eu nunca falei para o meu filho, estou trabalhando para ganhar dinheiro. Eu falo, não vou, estou gostando, vai dar um pouco, eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto para estar bom com vocês. Eu nunca falei que eu ia ganhar dinheiro para poder dar as coisas para eles, eu não queria que eles tivessem uma ligação com o dinheiro como fosse uma coisa ruim, e nem como fosse boa também, que é aquela coisa que salva tudo. Então, assim, não, por isso que eu gostei da tua pergunta, porque não é nenhuma coisa minha, é uma coisa da minha mãe que me serviu bastante. Não pegue culpa, não tem receita, faça com muito amor, saiba que tenha bom senso e exemplo, até porque hoje a seleção das pessoas vão ser por comportamento.
para depois ver as escolas que trabalharam. Tá geral. O que esse vírus fez, ele antecipou coisas que já estavam vindo, porque se descobria que você contrata uma pessoa pela capacidade técnica, mas manda embora pelo comportamento. Os headhunters no mundo inteiro estão mudando a forma de fazer. E comportamento, minha filha, é exemplo, é você fazer o que gosta, é você ser verdadeira, é pedir desculpa. Na minha casa nunca falou, estou te pagando, compra, e nunca saiu da mesa sem dizer muito obrigada, é tratar as pessoas iguais que precisam ser tratadas, e é saber lidar com as pessoas. Então, assim, não pega essa culpa de jeito nenhum, não pega, não. Eu devolvo. Minha filha falava assim, você nunca me levou no ortopedista. Eu falava, que bom que você teve seu pai que levou, né? Mas eu levei em coisa mais importante, tá certo? Tá bom. Hanna, tem uma pergunta para você, vinda do Rafael Teles. Como foi buscar inspiração e conhecimento em viagens tão distantes, né? China, Israel, Estados Unidos, e depois implementar numa região de cidades menores e uma população que não está exatamente no mesmo nível socioeconômico dessas outras que você visitou? O que você fez para adaptar tudo isso para a tua realidade? Verdade. Essa pergunta até me fizeram na pós-NRF também, lá em Recife, que eu estive lá com vocês, e depois eu descobri que a minha resposta, até foi falado, Hanna, essa resposta é a mesma que a Luísa dá. Eu falei, tá, desculpa, eu não sabia que a Luísa falava isso. Eu penso que a gente tem que sonhar grande, mas eu falei com outras palavras, e depois eu soube que essas eram as palavras de Luísa. A gente tem que sonhar grande, mas realizar conforme é o que a gente pode fazer, né? Então, assim, como eu falei desde o início, eu vi o digital lá na China, eu vi aquela entrega rápida, mas eu estava vendo que nos interiores mal tinha internet, então eu tinha que trazer para a realidade daqui. Não adianta você vir querer trazer tudo do jeito exatamente como você está vendo, você tem que adaptar a sua realidade. Eu quero experiência de consumo. O que adianta eu encher a loja de tecnologia e o meu cliente, a maioria, nem sabem ler e escrever, eles não vão saber usar essa tecnologia. Então, por que eu não vou dar uma experiência de um consumo diferenciado, como a Luísa estava até falando, que era uma commodity, mas um bom atendimento, um olhar no olho, ele chegar, eu até falei também isso na NRF lá, ele chegar e ter um lanche para ele, uma coisa, uma comida, às vezes eu até boto chopp lá dentro da loja. Então, isso tudo é uma experiência de consumo. Então, você tem que ver o grande, você tem que olhar as ideias grandes, mas você também tem que adaptar a sua realidade local. E isso tudo é um olhar disruptivo, um olhar fora da caixa, e que você vai conseguir. Obrigado, Hanna. Só um minutinho, Marcos. Pensa global e age local. Pensa global e age local. Às vezes a propaganda, o pessoal vê tanta propaganda grande em TV, isso e aquilo, as TVs locais, elas às vezes não são tão assistidas como o carro de som que a Luísa falou. Hoje em dia, a mídia que mais surte resultado para mim aqui no interior é um carro de som. A gente coloca na rua, entendeu? Então, a gente tem que adaptar. Hanna, como é que eu vou conseguir fazer aquela mídia, aquela arte legal? Hoje em dia, todo mundo usa Instagram, Facebook, então a gente age por esses canais também. Mas é isso. Bom, obrigado, Hanna. Nós vamos chamar agora a resposta da enquete. Como o processo é muito dinâmico, está aqui a resposta da enquete. A característica que vai ser mais privilegiada nas mulheres, na retomada, é a capacidade de pensar e agir em muitas frentes, em projetos simultâneos. Teve 38% das respostas. Em segundo lugar, ficou a flexibilidade e predisposição a mudanças. Em terceiro lugar, empatado, atenção a detalhes e análises assertivas e criatividade e inovação. E depois, o espírito de cooperação e facilitação, a orientação a pessoas com liderança inclusiva e a habilidade de argumentação e persuasão. Eu queria perguntar inicialmente à própria Hanna. Você concorda com esse resultado, Hanna? Eu concordo. Na verdade, o que saiu em primeiro lugar foi o mesmo que eu votei, porque eu tenho percebido que
aqui o que eu estou vivendo, né? Hoje a gente está tendo que se adaptar, a gente está tendo que entender um pouco de tudo e tomar muitas frentes até para a gente conseguir se sobressair. Tem tido mais reuniões com diferentes setores, então eu concordo sim. Ok. Eu queria mudar um pouquinho o tema da nossa conversa agora, Luísa. Até porque você provocou muito, e a gente sabe disso, o teu vínculo com a causa Brasil, tá certo? O país, de alguma maneira, está saindo dessa pandemia mais dividido do que entrou. Isso tornou todo o processo um pouco mais difícil. O que poderíamos fazer, especialmente as lideranças empresariais e a própria sociedade civil, para buscarmos uma integração maior, para trabalharmos nos grandes temas nacionais, que são tantos que têm que ser resolvidos, e nós temos desperdiçado tempo, energia, foco, com problemas que às vezes não são tão grandes, mas nós os transformamos em problemas maiores do que são. O que você recomendaria como um processo para que as lideranças empresariais e a sociedade civil atuassem para integrar mais o país? O que eu mais tenho... São 3 perguntas que as pessoas têm me feito em todos os lugares que eu vou. Uma é sobre como é que eu lido com dinheiro, que hoje você tem... essas coisas todas. Outra é, Luísa, mas o empresário brasileiro, agora que ele está despertando para fazer alguma coisa para os outros, não foi muito egoísmo dele, né? E isso sobre o que você falou. Primeiro, Marcos, eu quero te dizer que a única coisa que me deixou muito triste foi a desunião nesse momento. E eu fui firme. Não importa se eu sou do governo ou não, se ele criou medidas boas, eu tenho obrigação de elogiar a equipe que fez, que foi rápida, fez, ouviu, você sabe que eles se abriram para ouvir as coisas. E por que eu não vou divulgar essa medida? Só porque... Então, assim, quem é a favor ou contra precisa... Então, essas brigas... E aí, no outro dia que eu vi aquela briga política, os dois, um falando o outro, Luísa, e aí? Eu não sou a favor de nenhum dos dois. Nesse momento, tem que se unir. Os países se uniram, oposição, Portugal, você vê o que fizeram. Nós não podemos gerar... Então, assim, me deixou muito triste, porque nesse momento é muito sério o que nós estamos vendo. Hoje eu estava lendo no jornal, não sei como ler jornal todo dia, a França injetou não sei quantos bilhões em aviões, em empresas aéreas, porque era mais de não sei quantos mil na Air France, mais de 1.000. Os restaurantes estão sofrendo muito. O turismo, ele injetou 18 bilhões hoje no turismo. Eu não tenho nada de turismo, mas ele dá emprego desde o primeiro para o último. Então, era para todo mundo buscar o que está buscando. Então, me deixou muito triste. Não foi... Porque quem te irrita te domina, e eu não queria nem ficar dominada por ninguém. Quando você aprende isso, viu, Rena? Quem te irrita te domina, eu procuro não ficar irritada, mas muito triste. E eu me posicionei muito, só união, só união. Então, assim, por outro lado, está nascendo uma coisa aí que vocês, que nas entrelinhas está muito clara, que é o senso de pertencimento do Brasil para a comunidade. É o senso coletivo. É impressionante, Marcos, como está nascendo isso. E que aumentou o nível de consciência que o Brasil é nosso, que o Brasil não é dos governos, que não adianta só... Vai ter ainda quem é a favor de um lado, vai pegar tudo que é a favor do outro, isso faz parte... Assim, eu acho que isso está acabando, acho que vai terminando, é um processo democrático. Nós tivemos esquerda, tivemos direita, agora vai fazendo parte. Mas, assim, está nascendo um senso de comunidade, que eu estou impressionada. E aí, o que é aumento do nível de consciência? Você vai para a prática. Eu nunca vi tanta generosidade do povo brasileiro como agora. E as famílias começaram falando assim, não vou dar cesta, eu quero dar hospital. De repente, nós tivemos que dar cesta, não é nós, é todo mundo. E esse senso de generosidade, de solidariedade está nascendo, porque as famílias, um tocava no prédio, outro fazia outro. Esses dias deixaram um bilhetinho para mim na porta de uma loja nossa de Juiz de Fora, com a letrinha mais simples, vamos vencer juntos. Então, esse senso de responsabilidade, esse senso de generosidade está nascendo. E aí, eu falei, quando eu falo dos empresários, eu falo, gente, os empresários do Brasil, eles tiveram que lutar contra a inflação, eles tiveram que lutar contra 1000 coisas,
e realmente ainda eles não tiveram, eles achando que gerando emprego estava muito bom. Só que agora eles estão despertando, e você percebe isso, o tanto que o IDV está trabalhando a pequena e a média empresa, nós falamos 80% e 20%, eles tiveram que sobreviver. Se estavam certos ou errados, mas era uma questão de sobrevivência. Nesse momento, está nascendo em todo mundo esse senso de coletividade. Pode analisar para você ver. Olha, eu sempre fiz, nunca esperei nenhuma coisa de retorno de venda, até porque eu esperava muito mais o povo meter o pau. Por que você cantou hino? Por que você faz isso? Mas, assim, nunca usei BNDES, o povo vivia falando que eu tinha BNDES, então, assim, até porque o varejo era muito ruim BNDES, mas eu nunca respondia. Mas eu estou impressionada, depois que o Frederico e a equipe dele criou o Parceiro Magalu, que deu 160 mil pessoas se inscrevendo. Ontem eu estava num evento de jovens, ele falou, Luísa, eu sou da periferia, eu consegui terminar meu estudo porque eu comecei a vender para o Parceiro Magalu. 30 mil pessoas já vendem todos os dias produto no Parceiro Magalu, em 5 dias, e eles criaram o Parceiro Magalu para o pequeno, que eu recebi um e-mail, eu recebi um filminho de uma moça que falou, eu tenho uma livraria que foi desde 81 da minha mãe, depois que saiu o Parceiro Magalu, eu não estava vendendo nada, agora eu já estou vendendo 50%. E eles fizeram isso e não estão tendo lucro, R$ 3,99 a pessoa ganha, o outro só ganha, e eu trabalhei muito essa liderança cidadã, de lutar pelo Brasil, de lutar... Eu estou 20 horas pela pequena e grande, ligo para o outro, mando o WhatsApp que eu recebo, mando mensagem que eu recebo no LinkedIn para os presidentes de banco, olha aqui, por que essa empresa não arrumou dinheiro? E estou com a senadora Kátia sempre trabalhando, porque ela está trabalhando na pequena empresa, e estou com os outros, e não saio de lá trabalhando na pequena empresa e buscando um projeto que resolva para sempre. Então, assim, eu estou impressionada, as pessoas estão escrevendo demais, dizendo assim, eu não comprava do Magazine, mas eu vou comprar. Isso, nunca eu pensei que eu fosse ver isso no Brasil. Então, assim, está nascendo esse senso, e todos nós, você sabe a nossa postura no IDV, a preocupação que a gente está tendo com o pequeno e com o médio, então eu estou acreditando muito que, à medida que você praticar isso, as pessoas vão gostar tanto, porque o Gilberto de Mensaire falava uma coisa para mim, você é do tamanho daquilo que você compartilha, e as pessoas vão sentir que é muito melhor compartilhar. Outra coisa que ele falava assim, Luísa, a sorte tem que aparecer para você, porque você vive em movimento, né? A sorte só aparece para quem está em movimento. Então, é isso. Bom, nós temos a equipe que nos apoiou na retaguarda, só formada por um time feminino, a Cris Locke, Maris, a Josi. Elas prepararam um resumo daquilo que talvez tenha sido o mais relevante. Eu imagino... Isso aí é organização masculina, viu, gente? É bom isso. A mulher faz, mas é organização masculina. Mas eu posso imaginar o trabalho que elas tiveram hoje pela quantidade de insights maravilhosos que vocês trouxeram. Então, nós vamos agora passar esses insights e depois fazemos um comentário geral. Vamos lá. Podemos começar a colocar, então? Vamos tirar foto disso, Roberta, para mim postar. Insight, intuição e prática. É uma contínua visão para a ação. Próximo. Aprendo com a soma de QIs, ou seja, converso, escuto e aprendo, estou permeável, e estar permeável é algo fundamental. Ouvir a base é manter-se lúcida, mesmo com todo o distanciamento causado pelo poder. Próximo. Nossa, que bonito que elas escreveram, gente. Olha aí. Lindo, eu vou até copiar. Ouvir a base. Eu nunca falei tão bonito assim. Mas é a soma das visões de vocês. Eu sei. Eu falo, tem que ouvir a base, tem que estar lá, cuidado com o poder, mas eu nunca falei tão bonito assim. Vender tem que ser um orgulho, uma felicidade. É o que nos traz prosperidade. Isso às vezes que até fazem ainda rima. O próximo. Não, impressionante, eu vou contratar elas para mim. Pelo amor de Deus, não, é meu time. O olhar digital é missionário. Tem que envolver cultura, dedicar-se pessoalmente a fazer a diferença. O próximo. Experiência do cliente tem que ser memorável e estimulamos a criatividade de cada time das nossas lojas para prover essa experiência. Próximo.
Tenho compromisso em abrir portas para outras mulheres. As cotas fazem parte de um processo transitório para equilibrar. Captaram muito bem o espírito da mensagem. Vamos lá. Não importa aonde esteja a sua empresa, sua visão de mundo tem que ser soberana e você colocar em prática no seu negócio. Próximo. Fazer a diferença hoje, em meio à crise, nos exigiu resiliência e propósito. Fizemos o que foi possível e assumimos responsabilidade. E agora, mais um insight, transparência fundamental. Mantemos um diálogo próximo e aberto com nossos funcionários. Adiante. Nosso mês de maio, a Hanna trouxe essa informação, deixou todo mundo aqui, Hanna, com um olhar, sabe, perdido com essa informação que você trouxe. Nosso mês de maio foi o melhor de todos os tempos. E isso se deu ao fato de valorizarmos os clientes e, como você mesmo destacou, tendo, inclusive, contratado mais gente nesse período. Adiante. Durante esse período, nos aproximamos de outras cidades, de concorrentes e associações, e este processo de aproximação, o entendimento, tem sido bom demais. Eu acho que vocês ambas destacaram isso, né? Esse período acabou fazendo com que até concorrentes se aproximassem. E talvez como a Luísa falou, né, a união, né, Marcos? A união e acreditar e outra coisa, acreditar no Brasil, acreditar que tudo isso vai passar. Então, a gente tem uma fé. E talvez a mensagem, você tem toda a razão, Hanna, e talvez seja essa mensagem implícita. Se até os concorrentes se uniram em meio à pandemia, talvez seja essa uma mensagem implícita para todos os demais, né, de buscarmos essa maior integração pela causa maior, que é o próprio Brasil. Muito bem, nós estamos nos aproximando, né, do período final do nosso delicioso encontro, e eu queria, de novo, agradecer demais Luísa e Hanna, mas também um agradecimento muito especial a todo o time que está nos apoiando hoje, Cris Souza, Cris Locke, a Maris, a Josi, que estão nos ajudando com tudo isso. Eu queria agora, talvez, uma última questão para a Hanna e depois para a Luísa. Bem pessoalmente, Hanna, você é muito jovem, mas uma líder que se afirma a cada momento e com uma vontade e uma dedicação e uma determinação que impressiona muito. Se você fosse, hoje, ter a obrigação de dar uma sugestão, eu não vou dizer um conselho, uma sugestão à Luísa, que, como você mesmo disse, é para você uma pessoa referência, tá certo? Que sugestão você daria a ela nesse momento dela que está consagrada no Brasil e internacionalmente? Até para lembrar, né? A Luísa foi indicada esse ano como personalidade do ano 2020 pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Olha o desafio que eu estou colocando para você. Meu Deus! Que sugestão você daria para a Luísa? Não, muito legal. Foi pesado, viu, Marcos? Meu pai costuma dizer que quando uma pessoa que está na minha frente fala, por mais que eu ache que eu esteja correta, eu devo ficar calada, pensar umas 10 vezes para falar alguma coisa, para sugerir para essa pessoa. E ainda mais a Luísa estando tão à frente e eu estando aqui para aprender. Mas muito me marcou quando a Luísa, eu já até citei aqui no início, quando ela falou segunda-feira que o medo, o receio, vamos usar essa palavra, era sobre a produtividade. E eu não sei, eu posso estar com a mentalidade muito pequena e não estar entendendo isso, esse teu receio, Luísa, tá? Te peço desculpas, mas eu não tenho medo dessa produtividade. Na verdade, o conselho, não sei se é bem um conselho, mas seria para a gente trazer isso de bom para quando tudo isso passar. É o que eu mais tenho falado nas reuniões que eu tenho tido com outros empresários, e até com a nossa equipe. Eu sempre via da Luísa que ela tinha essa reunião com todos, com a base, e eu comecei a implantar isso dentro da empresa. Nós fizemos isso dentro da empresa, e agora a gente está fazendo, e está sendo um tremendo sucesso.
A gente já tinha uma proximidade, mas agora a gente está tendo a reunião com a base uma vez por mês, com o gerente semanalmente, e tem sido incrível. Então, ao invés de sentir medo dessa produtividade, eu estou fortalecendo essa produtividade para que ela continue quando tudo isso passar. Então, eu estou mudando o medo por fortalecimento, para que isso perdure. Bom, e Luísa, a Hannah está vivendo um momento parecido como aquele que você viveu lá atrás e que, né, ao longo da história, te trouxe por protagonismo que você tem hoje no Brasil. Se você tivesse que sugerir alguma coisa à Hannah nesse momento, o que seria? Primeiro, eu quero falar um pouquinho com a Cris. Ô, Cris, eu nunca deixei de chorar, eu nunca deixei de falar que eu estava intuindo, eu nunca deixei de falar que eu não sabia, porque isso é próprio da mulher. Então, assim, eu chorava nas reuniões, eu falava que eu não sabia, falava que estava intuindo. Vou só te contar, no começo, ninguém dava muita bola para a minha intuição. Agora, quando eu falo que eu estou, todo mundo para. Esses dias teve 7 votos no conselho, só o meu contra, e eu falei, não, gente, ok, vocês podem fazer, todo mundo começar a me procurar. E aí, o que você está sentindo? E aí? Então, assim, é super natural. E eu acho que está no coração, né? Não, e a gente tem que ser feminina, isso faz parte e a gente ajuda a equilibrar. Bom, Hannah, eu vou pedir para as meninas do Gouveia, que escreveram tão bem, me ajudar a explicar o que eu estou falando, porque comunicação não é o que eu falo, é o que os outros sentem. E eu não estou sabendo explicar o que eu estou sentindo, isso que você me falou. Eu entendo de produtividade, mas eu não estou sabendo. Se eu não souber, eu não vou explicar. Então, assim, muito obrigada de você me falar isso, porque assim, eu falo para todo mundo, comunicação não é o que eu sinto, é o que os outros sentem. E eu levo isso muito a sério. Então, assim, eu não estou sabendo, eu vou primeiro me clarear o que eu estou querendo falar, porque senão eu vou ficar falando aí e vou dar a entender coisas que não é legal. Então, você me ajudou muito, muito obrigada. E eu sou muito aberta a escutar, porque assim, você só cresce quando você escuta as coisas que você não ouviria normal. Então, juro por Deus que vai ser muito importante. Se as meninas depois que escreveram esses negócios aí tão bonitinho, puder me ligar para me explicar, e eu quero, aliás, que vocês escutar a palestra minha, por favor, me ajude a intelectualizar o que eu faço. Como diz meu filho, eu adoro um terceirizado. Eu nunca vi intelectualizar e colocar o que eu e a Hannah escreveu tão bonito desse o jeito. extrato do resumo da síntese, né, então, Marcos? Quando vocês dão a palestra minha, o Marcos tem meu celular, vocês têm, fala, Luiz, o que você quis falar é isso em palavras melhores. Eu tenho já várias pessoas, agora estou terceirizando para vocês. Bom, Hannah, foi um prazer estar com você. Eu me vi muito nessa idade cheia de vida, cheia, apesar que eu tenho até hoje, viu? Parece que eu... Mas que legal ver. Obrigada, Marcos, de você ter trazido a Hannah. Assim, nunca deixa de ser feminina. Não tenha vergonha de assumir que você é mulher e que você defende as mulheres. Não tenha vergonha de ser feminina. O mercado eu nunca uso calça comprida, Hannah, até hoje, de medo. Eu acho maravilhoso. Não estou falando para você fazer isso, não. Mas na minha época era ombreira grande, eu tinha que usar terninho para parecer que eu era homem. Nunca larguei de ser eu. Isso é o que mais me salva, até me emociona hoje, a minha essência de ser do interior, de não ter vergonha do que eu vim. Não sofra pressão para isso, não é fácil, onde tem poder e dinheiro e muita coisa. Você é linda por fora, você é determinada, você é linda por dentro. Não tenha vergonha, porque tem pessoas que vai perdendo sua essência. Quando perde o poder e o dinheiro, a gente conhece muita gente, agora não tem o que falar. Por intuição, eu nunca tive vergonha e nunca quis perder a minha essência, de ser mulher, de falar porta, portão, de chorar, de nada. Então, assim, eu sei que você é novinha demais, eu também já tive sua idade, eu tive muita proteção do absoluto, e cada um deve ter suas coisas para me manter, sem perder a minha essência, apesar de ter sofrido tantas coisas. Eu tive um tio italiano, que dar poder para a mulher é muito difícil, e assim, eu tive um hipotireoidismo nesse caminho, mas eu nunca abri mão da minha essência, por intuição e por graça de Deus. É a única coisa que você é linda, foi um prazer, eu quero conviver mais com você. E Marcos, essas meninas aí para me ajudar aí do coisa, que eu amei, Marcos. Nossa, eu ganhei meu dia. Vou até decorar esse negócio aí que a Hannah e eu falando, que eu já até dei print, viu, Luiz? Alberto já deu isso para mim.
Obrigada, Hanna, foi um prazer. Vamos nos estar mais perto para a gente trocar. A vida é uma troca, ninguém ensina para ninguém. A gente troca sempre, a todos os dias, e aprende toda hora. Marcos, muito obrigada. Não, eu que agradeço muito. Comprem no Magazine Luiza, bate o aplicativo, é o melhor aplicativo que existe. Comprem na Audiolá, ajudem o pequeno. Bom, para você que nos acompanhou, lembre que nós continuamos na quarta-feira que vem, rigorosamente às 8 horas da manhã, e nós vamos ter a presença da Renata Moraes Vitti, que é CEO do Grupo CRM, que opera Copenhagen e Brasil Cacau, o Paulo Camargo, que é presidente da Arcos Dourados, que opera a rede McDonald's no Brasil, e o Sérgio Zimmermann, CEO da Pets, no setor de lojas de varejo para animais pet. Bom, eu acho que cada um de nós hoje sai gratificado da experiência maravilhosa que nós tivemos, graças a mulheres incríveis, em particular Luísa e Hanna, mas eu agradeço muito também a todo o nosso time e grato ao aprendizado que vocês geraram para todos nós e até a semana que vem. Obrigado, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, Beijo, tchau. Fica com Deus. Saiu?